Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 12 e verso 13. E logo, o Espírito o impeliu para o deserto, aonde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Falando sobre o reino de Deus, nós devemos entender, meus irmãos, que o reino de Deus, ele é atacado pelas tentações. Mas o que é interessante aqui, no descrito pela palavra de Deus, é que o tentador, ele não foi lá onde Jesus foi batizado. Mas a Bíblia diz o seguinte: e logo, quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver que Marcos vai usar muito isso. E logo. Ou seja, logo depois do batismo, a tentação. Ou seja, os filhos do reino e o reino de Deus, que está dentro de nós, ele vai ser tentado pelo inimigo da alma. Porque o inimigo da alma, ele tentou o próprio Cristo. Mas foi Cristo que foi para o deserto. Foi Cristo que foi impelido. Quando você lê essa palavra impelido, é porque ele foi levado, não foi levado na marra, mas ele foi conduzido para o deserto. E por incrível que pareça, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E o reino de Deus na nossa vida, ele vai enfrentar todas as tentações e as investidas de Satanás. Porque esse é o papel dele. É isso que ele faz. É para isso que ele existe. Essa é a sua finalidade. E aí nós vamos ver, por exemplo, que aqui na tentação de Jesus, aqui do Evangelho de Marcos, é 2 versículos. Mas quando você vai lá em Lucas e em Mateus, eles descrevem assim, de uma maneira bem, talvez minuciosa, como é que foi a tentação. O que aconteceu, o que Satanás falou, o que Jesus respondeu. Eu sei de uma coisa, meus irmãos e irmãs, o reino de Deus na nossa vida, ele vai ser tentado. E aí você vê, por exemplo, a descrição simples do evangelista Marcos, em usar essa palavra logo. Então, daquele momento de glória, daquele momento de princípio do ministério de Jesus, o reino de Deus ali tomando então a forma, para dar início então àquela mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e ele já está dentro de vós. Primeiro ele passou pelo crivo da tentação. E muitas vezes o reino de Deus em nós, ele é tentado mesmo. Tentado a ver se você vai realmente crer no reino. Tentado, às vezes, a ver se você vai viver o reino. Tentado, às vezes, se você vai realmente entender o reino estabelecido em você. E de que como o filho desse reino, ele vai agir nesses momentos da vida. E aí você tira, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a tentação do reino de Deus, nós podíamos pegar um profeta, podíamos pegar lá um apóstolo, mas nós vamos pegar aquele que é o nosso exemplo, Jesus. E de como que Jesus, ele então reagiu, como filho do reino, o reino de Deus, à tentação. Você vê Marcos dizendo: logo foi impelido para o deserto, levado a ser tentado. Deixou por um momento de ouvir aquela voz agradável do céu, que dizia: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Para ir para o deserto, ouvir a voz do tentador. Ouvir o uivo dos lobos. Ouvir o leão e todo o seu bramido. E a Bíblia diz que o deserto onde Jesus foi, o deserto de Jericó, era um deserto onde as feras habitavam. E Jesus foi impelido para lá, para que o reino de Deus fosse tentado. Uma coisa da tentação na nossa vida é que nós temos a palavra de Deus.
E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Passando do princípio, usando o princípio que eu e você estamos errados, e a palavra de Deus é verdadeira, Paulo diz que Deus nunca vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Mas junto com as tentações, Ele já enviou o livramento, o escape. Muito bem. E é nisso que o nosso coração, ele se aquieta. É nisso que a nossa alma encontra, então, em Deus, essa quietude de saber que nós temos esse Deus que não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Mas isso não deixa o tentador com as mãos amarradas. Isso não deixa o inimigo da alma sem a sua ação. Mesmo ele também sabendo que Deus já deu o livramento, ele não vai deixar de tentar a sua vida e nem a minha. Ele não vai deixar de investir contra o reino de Deus que está na sua vida e na minha vida. Veja bem, ele sabe de tudo isso. Mas isso não é capaz de detê-lo, no sentido dele não tentar. Ah, eu não vou tentar porque não vai adiantar. Não, ele vai tentar. Deixou de ouvir, então, a voz do Pai para ouvir o bramido do leão que anda ao derredor. Meus irmãos, quando você lê sobre Sadraque, Mesaque e Abdênego, homens que por causa do reino de Deus não se encurvaram à estátua e foram jogados na fornalha. Quando você lê sobre o Beltesazar e Daniel, e você lembra então da cova dos leões, é o momento da nossa tentação. Uma coisa que você tem que ter dentro do seu coração, você que já é filho do reino de Deus e o reino de Deus está dentro de você. O fato de sermos filhos de Deus e o reino de Deus está dentro de nós, não vai impedir Satanás de nos tentar. Por isso, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo que nós já lemos hoje, mas vamos ler ele novamente. Mateus capítulo 6, verso 13. Nós já lemos esse versículo aqui hoje. Vamos ler de novo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o quê? É o reino. Senhor, o inimigo da alma vai investir contra o reino de Deus que está na nossa vida. Mas nós estamos aqui clamando, Senhor. Não nos deixe cair na tentação. Livra-nos do mal, porque o reino é teu. Versículo 13. O poder, a glória, para sempre. Amém. Então esse é o clamor, e deve ser o clamor das nossas orações sempre. Senhor, o reino que está dentro de nós é teu. Faz parte de ti. E nós estamos no Senhor, porque agora nós fazemos parte do Senhor. Mas é o teu reino. Então nós clamamos, Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe cair na tentação. Ajuda-nos. Porque o poder é seu, a glória, para sempre. Amém. Volte lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Quando você vê o Senhor Jesus sendo tentado, ele foi para o território do inimigo da alma. Ele foi lá para realmente ser tentado pelo inimigo. E uma coisa que descansa também o nosso coração é que de antemão nós já sabemos que o Senhor já venceu o tentador. Ele já venceu as tentações. Por isso que no Evangelho de João, ele diz, eu venci o quê? O mundo. Eu venci. Eu estava em carne, em osso. Apesar de ser Deus, eu tive que adentrar a um corpo humano. Eu precisei nascer. E como homem,
eu tinha que ser provado e tentado. Quando Isaías diz que o nosso Cristo era um homem de dores, um homem provado dos trabalhos, meus irmãos, eu não creio que era somente provado nos trabalhos com José, o seu pai. Quando Isaías abrangeu esse assunto, ele abrangeu o assunto de Cristo como homem ser provado pelo tentador. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Quando o livro de Hebreus vai escrever sobre Cristo, porque essa carta aos Hebreus, ela Jesus é maior que a lei, que o sacrifício, que os anjos, que Moisés. Jesus é maior que o sacerdote. Hebreus capítulo 2, verso 17 e verso 18. Por isto mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Pois convinha que o Cristo nascesse, fosse criado por uma família, para ele ser parecido com os irmãos. E de tudo que o nosso Cristo ia ser tentado e provado, seria o mesmo que nós seríamos. E aí ele continua dizendo, no versículo 17, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo, versículo 18, sofreu, a palavra sofrimento. Então, a tentação ao reino de Deus, na nossa vida, ela traz o quê? Sofrimento. E em tudo que Cristo sofreu, versículo 18, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então o nosso Deus, além de na pessoa de Cristo, ele ter sido tentado, o reino de Deus ter sido tentado na sua vida, como é na nossa, ele é poderoso agora e sempre para socorrer-nos, para socorrer a nossa vida, quando o reino de Deus na nossa vida for tentado. Quando as coisas da nossa vida acerca do reino de Deus, de viver o reino, de estabelecer esse reino plenamente na nossa vida, for colocado à prova, ele pode nos socorrer nas nossas tentações. Porque ele sofreu a tentação, mas é poderoso para nos ajudar e nos socorrer em todas elas. Então esse é o nosso Cristo. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 15. É 4:15? Ah, tá. Eu estou aqui no 5, por isso que eu não estou achando. 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Meus irmãos, o que Deus ele sabe? Que nós somos fracos. O que o inimigo da alma sabe que nós somos? Fracos. Ponto. Isso ele sabe. Versículo 15. Mas ele pode compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ao contrário de nós, o nosso Deus, quando ele é tentado, ele não pecou. Quando foi tentado, ele não pecou. E graças a Deus por isso. Bendito seja o nosso Deus, que suportou em pele de humanidade todas as agruras dessa vida que talvez nós não suportaríamos. Eu não vou dizer nem talvez, eu vou ter certeza. Nós não suportaríamos ser rejeitado pelas pessoas. Nós não suportaríamos ser o rosto virado. Nós não suportaríamos a cana batida na cabeça. O cuspe lançado no rosto. O tapa na face. Nós não suportaríamos isso. Mas o reino de Deus
na pessoa de Jesus, ele é provado pelas tentações. É atacado, como nós somos. E o interessante, meus irmãos, é que quando Paulo vai falar sobre esses ataques, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz lá no capítulo 7, que nós temos lutas por dentro e por fora. Nós temos lutas dentro de nós, e nós temos lutas fora de nós. Então o reino de Deus na nossa vida, ele é tentado constantemente. Muito bem. Aqui no Evangelho de Marcos, que nós lemos, volta lá por favor. Capítulo 1. A descrição de Mateus e Lucas, quando você lê lá, dá a entender que a tentação muitas vezes começou ou no 39º dia, ou quando chegou o 40º. Mas quando Marcos relata, no versículo 13, olha só o que ele diz. Onde permaneceu 40 dias sendo. A minha tradução aqui traz que ele sendo tentado. Então a tentação não começou no 39º. A tentação começou no 1º dia. Então foram 40 dias ouvindo o bramido daquele que anda ao derredor. Daquele que está tentando o reino de Deus. Jesus, ele foi tentado. Muito bem. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus 4. Versículo 3 e versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação contra o reino é colocar em dúvida a sua filiação a esse reino. A primeira tentação do reino é para colocar em dúvida dentro do seu coração, quando esse reino for tentado na sua vida, de que se realmente você é um filho de Deus, não era para você estar doente. Que se realmente você fosse filho de Deus, sua família não teria problema. De que se realmente você fosse filho de Deus, não tinha ninguém desempregado na sua casa. De que se você fosse realmente um filho de Deus, olha, você tinha tudo o que os homens querem. A primeira tentação é colocar em dúvida esse reino na nossa vida. Porque, por isso que o diabo fala o quê? Se você é. Eu não estou dizendo que você é. Mas, olha só, meus irmãos. É as dúvidas que são lançadas aos corações. Quantas vezes nas agruras da nossa vida a gente tem aquele pensamento: eu não faço parte do reino de Deus. Porque senão não estava precisando passar por isso. E aí o inimigo da alma, ele vai trabalhando. Porque ele tem as suas sutilezas. Ele é sutil, não esqueça disso. Então a primeira coisa que ele tenta é colocar em dúvida a sua filiação ao reino de Deus. E aí ele ataca com as coisas físicas da nossa vida. Coisas físicas. Se você é o filho de Deus, por que você está passando fome? Transforme as pedras em pães. E o que Jesus responde? Mateus, capítulo 4, verso 4. Isso daqui, meus irmãos, é algo para termos guardado dentro do nosso coração. Respondeu Jesus: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o inimigo da alma, ele consegue, de alguma maneira, colocar
cai essa dúvida da filiação a um coração, a primeira coisa que essa dúvida tira da gente, meus irmãos, o que é? Alguém saberia me dizer? A primeira coisa que essa dúvida tira da gente, o que é? Não é a salvação, tá bom? Tá. Vamos responder lá. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 vai nos responder. Vamos lá. A primeira coisa que nessa tentação ao reino de Deus, ele tira, é por isso que Jesus então lembrou o diabo de uma coisa. Está escrito. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Eu falei Marcos? Isso, né? Marcos, capítulo 4. Eu vou achar o versículo aqui. Eu li o texto, eu só não marquei aqui nas minhas referências. Versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Por isso que Jesus, quando respondeu, ele respondeu o que, irmãos? Está escrito. Uma coisa que o inimigo da alma, ele tem uma facilidade de fazer com a gente. E quando eu falo com a gente, meus irmãos, eu falo com todos nós. Ele tirar a palavra do nosso coração. Para a gente não responder como Jesus respondeu. Olha, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, esse reino de Deus, ao qual eu vivo pela existência absoluta dele, é ele que me sustenta, é ele que me guarda, é ele que me guia, é ele que vai fazer todas as coisas se realizarem na minha vida. Então não é só de pão que eu vou viver, mas é de plenamente na palavra do reino. Porque uma coisa que o diabo faz é tirar a palavra do quê? Do coração. A gente canta uma musiquinha aqui com as crianças no domingo de manhã, para eles lembrar os versículos. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Aí levanta um. E disse Jesus. É assim. Mas o diabo, meus irmãos, ele tem uma facilidade muito grande de tirar de nós a palavra. E aí a gente não lembra. Opa, peraí. Está escrito. E a tentação a Jesus começou com essas coisas. Filiação, as coisas físicas que Jesus foi tentado. Mateus capítulo 4, verso 6. O Evangelho de Marcos, que nós fizemos a leitura, ele não descreve como o Evangelho de Mateus e Lucas. Mateus capítulo 4, verso 6. Ele disse, se és o Filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A tentação contra o reino de Deus agora, ela é uma tentação ao nosso orgulho e à nossa presunção. O diabo, aparentemente aqui, ele citou o que, meus irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para você.
A palavra de Deus, não vou fazer uma pergunta não. A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus. É palavra do diabo. Então se ele cita o versículo, ou meio, ou um pedaço, não é palavra de Deus. É palavra do inimigo. O inimigo que está tentando contra o reino sobre a presunção e o orgulho. E quando nós ficamos presunçosos e orgulhosos, nós caímos facilmente na tentação. Porque a sementinha da parábola do semeador, que caiu no lugar aonde tinha pouca terra, o que aconteceu com ela? Ela logo... Mas o reino de Deus é fundamento. Por que que quando saiu o sol ela secou? Porque ela não tinha raiz. Porque ela cresceu para cima. E ela devia ter crescido para baixo. É os princípios do reino. É ensinando o reino de Deus, é ensinando o servo de Deus. Não deixe a presunção e o orgulho tomar conta de você. Que você vai ser aquele campo onde a semente caiu e logo, rapidinho, a árvore cresceu. Parecia que ia ser uma beleza. Mas de repente, quando o sol bateu sobre ela, acabou. Porque não tinha raiz. Por isso que quando Paulo vai falar, ele fala assim, olha, que vocês estejam arraigados, edificados, confirmados em Jesus. Que as suas raízes sejam firmes. Não importa se a árvore para cima é bonitinha, se ela vai ser maior que as outras. O importante da árvore é as raízes que ela tem. Então o que Jesus está nos ensinando, irmãos? Que a nossa vida é edificada em Cristo, na hora da tentação, na hora da tempestade, a árvore de cima vai balançar, mas a raiz lá embaixo vai segurar. O reino de Deus não é para a gente ser grande árvore. O reino de Deus é para a gente ser raiz. Não cabe no reino de Deus o orgulho, a presunção, porque o livro de Provérbios diz que isso aí vai culminar na nossa vida em uma queda. Então isso não é para nós. Pode atirar daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não fica tentando Deus. Não deixa o inimigo da alma vencer você por isso. Jesus, ele foi tentado. Mas essa palavra do inimigo da alma na boca do diabo é uma palavra dele. Por isso ela vem para destruir, consumir e assolar com tudo. Ela não vem para edificar, ela não vem para instruir a gente em verdade e em justiça. Não vem. O diabo vai tentando a gente. Porque esse é o seu papel. O reino de Deus na nossa vida. Você não crê na palavra? Então pula. Eu creio. Mas eu creio também que o meu Deus vai me sustentar. Porque essas são as palavras do meu Deus. Capítulo 4 de Mateus, verso 9. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A tentação de um reino sem sacrifício e sem passar pela cruz. Muitas vezes, irmãos, a gente acha mesmo que a gente não vai ter que carregar a nossa cruz, né? Mas Jesus, quando olhou para os seus discípulos, ele diz o quê? Cada um tome a sua e vem me seguir.
Então nós temos a nossa cruz para carregar. A tentação muitas vezes do reino, ela vem para a gente num sentido, meus irmãos, de conseguir as coisas ou de ter as coisas sem o sacrifício e sem passar pela cruz. Sem passar pela cruz nós não somos salvos. Sem uma vida de renúncia como filho de Deus, nós não vamos ter condições de agir na obra de Deus. O Senhor Jesus foi tentado. Então criou-se dentro do coração uma concorrência. Quando você lê, por exemplo, a parábola do semeador em Mateus, ele não usa essa palavra. Mas em Marcos usa. Vamos ler? Marcos capítulo 4. Então agora, para chegar nesse reino, agora tem uma concorrência, né? Uma concorrência mais fácil aí, né? É tão simples, eu não preciso ir para a cruz. Marcos capítulo 4. Olha, se somente prostrado me adorares, você não vai ter sofrimento, você não vai passar por escárnio, os cravos não vão furar suas mãos e os pés, não vai ter coroa de espinho, não vai ter o Gólgota, não vai ter a agonia, não vai ter a lança que vai furar, não vai ter o sepulcro de José de Arimateia, não vai ter nada disso. Capítulo 4, verso 18. Verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são o que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, vírgula. Na minha tradução aqui traz a palavra concorrendo. Ou seja, o reino de Deus na sua vida arrumou um concorrente. O inimigo vai implantar, ele vai lançar uma tentação na nossa vida, para essa tentação ser concorrente com o reino de Deus que está em nós. E aí o Marcos, quando vai falar que aquela sementinha que caiu naquela terra, mas ela até cresceu, mas ela encontrou uma concorrência muito grande. E qual pode ser a nossa concorrência? Eu não sei. Aqui, Marcos citou algumas coisas. Os cuidados da vida. A fascinação para você ganhar dinheiro. Eu não sei. Qual é a concorrência que está dentro do seu coração com o reino de Deus? Eu só sei de uma coisa. Que ela existe dentro de nós e de cada um de nós. Está concorrendo com o reino. E aí não é de você se admirar que dentro da carreira cristã você vai ver alguns que a concorrência vai vencer. A concorrência vai sufocar. Então por isso que a tentação ela é extremamente perigosa. Extremamente. E aí você volta lá em Mateus, capítulo 4, e Jesus vai responder assim, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Nos outros evangelhos diz que o inimigo da alma saiu, mas ele ia voltar em tempo oportuno. Então por isso que você já tem que ter aquele entendimento do princípio da mensagem. E logo, saiu do batismo, saiu do princípio do ministério, saiu de ouvir a voz do Pai, saiu das águas do Jordão, foi levado para o deserto para ser tentado. Ou seja, a qualquer momento da nossa vida, o inimigo da alma está tentando contra nós e o reino de Deus que está dentro de
nós. Como ele tentou Jesus. E aí a Bíblia diz assim: e os anjos o serviam. Mas uma coisa, meus irmãos, bem interessante, que nós temos que entender também do relato de Marcos. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi sozinho. E muitas vezes é sozinho que nós vamos ter todo aquele entendimento de que nós temos uma companhia permanente. A companhia do Pai. É quando você estiver sendo tentado e o reino de Deus tentado na sua vida, que você vai entender então talvez plenamente a ovelha no vale da sombra e da morte. Porque tu estás comigo. É isso. E o reino de Deus, ele é tentado em nós. Gostaria de terminar lendo 2 versículos. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 10, versículo que nós já mencionamos, mas a palavra de Deus nunca é demais para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. E não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Jesus, como homem, ele foi tentado humanamente, como uma pessoa como nós. Ele sofreu angústias, dores, ao ponto de suar gotas de sangue, meus irmãos. E aí Paulo está dizendo, olha, não vos veio tentação que não fosse humana. Graças a Deus. Que bom. Porque senão nós não suportaríamos mesmo. Mas Deus é fiel, então nunca esqueça disso. Deus é fiel. Verso 13. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Então nós vamos passar pela tentação. E Deus vai nos então permitir, nos dar força para suportar. E é dessa maneira, meus irmãos, que Deus ele trabalha na nossa vida. Hebreus capítulo 13. Para nós encerrarmos. E os anjos o serviam. Meus irmãos, acontecem coisas na nossa vida e na vida de cada um de nós. E eu creio mesmo que tudo é um ensinamento de Deus. Muitas vezes a gente perde um ente querido, uma pessoa perto, e aí a gente vai começar a lembrar, eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter me achegado mais. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter vivido mais o reino. Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Ele quem? Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Tem um hino do cantor cristão que ele canta. Neste mundo sozinho, não quero e nem posso avançar, pois eu sou tão fraquinho, nunca me posso guardar. Mas Jesus vai comigo, sempre pronto a salvar.
pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar. Aí ele fala, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Amém? E os anjos o serviam. Muito bem. Meus amados irmãos e irmãs, vamos ficar em pé então. Vamos orar ao nosso Deus. Fazer os nossos pedidos de oração, né? Pela vida de Dona Dilcina, pela vida da Sueli, e pela vida dos nossos demais irmãos hoje, que estão viajando, estão a trabalho, e que não puderam vir. Mas agradecer por todas estas almas que estão aqui. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e bendito e amado Pai, clamamos então, Senhor, a Ti, que o Senhor então nos livre, Senhor, não nos deixe cair na tentação, livra-nos do mal, porque é Teu reino. O poder também é Teu, Senhor, a glória para sempre. Santo Deus, peço que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nas investidas, Senhor, do inimigo, Senhor, da alma, no reino que está em nós. Senhor, que a Tua palavra esteja sempre viva, Senhor, dentro do nosso coração, quando formos então atacados pelas tentações. Pedimos que o Senhor nos ajude. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça, para poder suportar, Senhor Deus, o dia da nossa tentação. Peço, Senhor, que o Senhor alivie, derrame o seu bálsamo sobre os corações que estão cheios de angústia, Senhor. Pai querido, clamamos pela sua misericórdia. Trata, Senhor, da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer, Senhor. Vença, Pai amado, todos os inimigos por nós. Decreta, Senhor, como já tem feito dentro da sua palavra. Somos mais do que vencedores, por Cristo. Cuida da vida da Sueli, Senhor. Cuida, Senhor, da vida de Dona Dilcina. Os demais irmãos que estão sendo afligidos, seja, Senhor, pelas almas, seja, Senhor Deus, no corpo, seja, Senhor Deus, dentro de nossa mente. Pedimos então que o Senhor nos auxilie, Pai, e nos ajude com sua graça. Livra-nos do mal. Guarda-nos, Senhor. Abençoe essa cidade de Oriente, Marília, Pompeia, Herculândia, esse estado, esse país. Abençoa, Senhor Deus, a sua igreja que está espalhada, Senhor, por esse mundo. Aguarda, Senhor, as tuas ovelhas. Guarda os teus pequeninos, ó Deus. Obrigado pela escola das crianças, ó Pai, e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós te pedimos, com graça e misericórdia, livra-nos do mal. E perdoa, Senhor, as nossas transgressões. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos e vão em paz.